Peraí que tá carregando 1000 anos, Senhor do céu. Deixa eu parar de compartilhar que eu acho que carrega mais rápido. Peraí. Só um minutinho, deixa eu só ver uma coisa aqui antes do vídeo começar. Ok, isso aqui eu vou deixar já com o áudio pronto. Os áudios hoje. Deixa quieto. Enfim. Bom, depois eu confirmo isso certinho, porque eu não sei porque só essa parada tá travando. Eu não vou me esquentar com isso agora. Então tá bom. Então vamos lá. Então assim, continuando, tá? Depois eu confirmo essa informação que eu estava falando agora, se é dessa parte ou não, mas isso não é importante. Hoje a gente vai ver um tema bastante importante, vai ser bastante teórico, eu vou tentar fazer não ser chato, mas fazer o possível, tá? A gente vai falar sobre interrogative pronouns, que são os pronomes interrogativos, tá? Basicamente são as palavras que a gente usa para formar nossas perguntas, tá? O início das nossas perguntas, normalmente, tá bom? Mas, antes da gente começar, vamos fazer aquele exercício de sempre. O que a gente viu na nossa última aula? Do... Isso, Peraí, por vez. Definido. Pode falar. Artigos definidos. Articles, indefinitive, indefinitive. Que mais? Tá errado? Indefinite. Muito errado. Indefinite e definite. Desculpa, tá. Qual mais que a gente viu? Foi só isso? Aí os sinais. Math. Né? Eu coloquei como math, só para me lembrar. E alguma coisa mais? Acho que não. A gente também tinha visto. Eu acho que a apresentação da família vai ser O que, Marco? Teve ali que eles falaram da questão da apresentação ali da família ali, de formação de frases. Vamos colocar assim, ó. Family presentation. Family presentation. Beleza? Que daí eu acho que fica. Então tá bom. Continuando. Então hoje a gente vai ver um tema muito importante, que é basicamente assim: quando a gente vai usar os pronomes, o que cada um significa, quando não usar, quando usar um, quando usar outro, tá? A gente vai formar agora as nossas bases na questão das perguntas, tá? Para a gente poder fazer melhores perguntas, né? Perguntas mais corretas. Então, beleza. Os interrogative pronouns são utilizados para realizar questionamentos, que eu acabei de falar, da mesma forma que no português, tá? Eu não sei se eu coloquei. Então, eu até coloquei uma tabelinha aqui, ó. A gente tem 9, tá? Que são os que a gente vai utilizar, tá? E eles são basicamente os que a gente já faz no português. Qual, quem, onde, quando, porquê, de quem, como, quem, qual. Tá bom? Até coloquei aqui, por exemplo, um exemplo de cada um, tá bom? Vamos começar já da gente falando todos eles. Daí a gente já não fica só nisso também um tempão. E que daí depois eu parto um pouco mais para as coisas que eu tenho que explicar. Tá bom? Então vamos lá começar. Pode ser pela Eliane, que começa pela Eliane, pode ser pela Eliane. Eliane, vamos fazer assim, ó. Lê para mim só o exemplo de cada um. Veja se você O primeiro consegue. ali? Todos eles. O primeiro? Desde o primeiro até o último. What? Who? Não. O exemplo. When? Aqui, ó. Aqui, ó. Aonde?
Quer ver? Não. Aqui, ó, tô grifando um por um aqui, ó. Ah, tá. O exemplo. Desculpa, não tinha visto. What's your name? What's your name? Who are you? How are you? Who are you? Where do you live? Calma, você já travou lá no segundo. Who are you? Não how are you. Who are tá. you? Who are you? Uhum. Who are you? Where do you live? Where, não where. Where. Não dá. Where do you live? When is your... Agora me travei aqui. Where... Birthday. Ó, o birth vai ser um pouquinho com os dentes no lado, assim. Birthday. Where is your birthday? Birth, eu não estou escutando da sua parte, é como se fosse um F. Birthday. Birthday. Isso. Where is your birthday? When. Why? Hã? Você When? Isso. When is your birthday? Your. Isso. Your, não you. Você leu when is your birthday? When is your birthday? Tem um R aqui, ó. When is your birthday? Isso. Why? Why? Não. Como Sim. que é a... Hã? Tá certo. Se eu não falar nada, tá certo. Why do you study English? Study. Study English. English. Isso. Was car is that? Is that. That. Isso? Isso. How do you go to work? Isso. To hold it. Hã? Essa palavra se fala whom. Whom. To Who whom. home do you go to work? E aqui não é to. Acho que eu escrevi errado. With. With whom? With whom did she go? Isso. Isso aí, muito bem. Which color do you prefer? Prefer. Eu nunca tinha visto essa palavra. O que é? Prefer é prefere. É quase bem próximo do português. Que você prefere, né? Which color do you prefer? Prefer. Isso? Isso. Uhum. Beleza. Vamos lá pro Marco. What's your name? Who are you? Where do you live? Where do you live? When is your birthday? Why do you study English? Uhum. Whose car is that? How do you go to work? With whom? Whom, essa palavra é um pouco difícil mesmo. Whom? With whom did she go? Which color do you prefer? Prefer. Which color do you prefer? Isso. Vamos lá para Adriele agora. Hein, você pode frisar para mim ali o de quem e a pronúncia do whom? With whom did she go? With whom é como se fosse quarto, vamos dizer assim. Só que é whom did she go? With whom did she go? Basicamente o dado você fala. Whom, beleza. Whom. Beleza? Vamos lá, Adriele. What's your name?
Who are you? Uhum. Where do you live? When is your birthday? Uhum. Why? É why? Why, isso aí. Why do you study English? Uhum. Essa eu não sei. Was. Was. Fala Se o não tivesse o começo? H. Falo was. Was. Was Isso. car is That. that Uhum. who How do you go to work? With whom did she go? E essa como é? Which color do you prefer? prefer. Mas ele escreve, aqui ele tá escrito pre, mas ele se pronuncia por. Não, você que tá lendo errado. Prefer. Prefer. Ah, entendi. Prefer. Quando eu falo devagar, ele fica mas é prefer, não é tipo como se fosse um A. Não é prefer, é prefer. Isso. Prefer. Isso. Peraí que o Marco me mandou alguma coisa. Não, Gabriel. Ok. What's your name? How are you? Where do you Are live? you, Gabriel? Who are you? Tá? What's your birthday? How are you? Why do you study English? Uhum. Whose cards the Was cars that? How do you go to work? With whom, essa palavra é bem difícil mesmo, eu sei. With whom did she go? Which colors do you prefer? Which. Tá, próximo, vamos lá para quem tá faltando, acho que só o Caio. A Vitória já chegou ainda não? A Vi chegou, né? Tá, então pode ser o Caio e depois a Vitória. Pode ir lá, Caio. What's your name? Who are you? Where do you live? When is your birthday? Why do you study English? Whose car is that? How do you go to work? With whom Isso. did she go? Which color do you prefer? Uhum. Como a Vitória já. What's your name? Who are you? Where do you live? When is your birthday? Why do you study English? Whose car is that? How do you go to work? With whom did she go? Which color do you prefer? Uhum. Então tá bom. Muito bem. Então, assim, deixa eu só dar um adendo que até eu aqui percebendo, tá? Para os que têm um pouco mais de dificuldade. Talvez a Eliane e a Adriele, que estão começando há pouco tempo. Então, assim, se vocês perceberem, não é porque né, não tô também, não quero colocar os outros para baixo, né? Mas não é porque a Vitória, Caio, eles têm super facilidade. Eles liam igual vocês também, tá? Agora que eu enchi tanto o saco deles, que eles estão conseguindo ler um pouco mais rápido. Mas isso foi porque também não tentem ler o negócio rápido. Isso sempre encheu o saco também. Não adianta você, what's your name? Who are you? Where do you live? Você tentar ler o negócio rápido, porque não sai. Você não sabe como que é palavra por palavra. A partir do momento que as palavras já são café com feijão, eu ia falar, arroz com feijão, a partir café com feijão, a partir do momento que as palavras são
arroz com feijão para você, elas saem naturalmente, tá bom? Então não se preocupem, não se culpem por causa disso. É uma coisa que vocês vão melhorar com o tempo, é uma coisa gradual, tá? É normal. Então, beleza. Então, vamos fazer. A gente vai ver uma por uma agora, tá? Basicamente. Então, assim, eu acho que o what se a gente começar por uma por vez, né? What eu acho que é a palavra mais comum que você já deve ter escutado. A gente já viu ela um pouco mais, essa palavra um pouco mais, tá? Normalmente ela é usada para perguntar sobre um objeto ou um evento entre muitos. Esse é um pronome interrogativo de uso muito amplo e se emprega sempre que a resposta envolve muitas ações. Então, assim, tenham noção de que do quanto que até por isso que eu coloquei aqui, ó, qual, quais, o que, tá? Porque assim, ó, por exemplo, um exemplo da palavra what, vamos colocar aqui no quadro. Essa é clássica para o meu amigo Marco. What? What significa o quê? Que? A gente fala muito isso até no português, tá? Eu coloquei lá de exemplo. What, né? Significa what is your name? Significa qual o seu nome? Tem também, vamos dar um outro exemplo. What are those, por exemplo? E são... Opa, foi uma pergunta, né? Tradução do atardoso é um pouco difícil. Melhor eu ir para outro caminho. What are they? Pode ser. What are they? O que eles, ou elas, poderia ser, são. Tá? Eu ia falar do ardoso ali, mas é porque a tradução portuguesa ela não é muito clara, então ela muda um pouquinho. Então a gente entra nesse tema quando for a hora de falar desse pronome. Então, beleza. Eu acho que o what é o mais tranquilo da gente usar, é o mais simples, vocês vão ver o tempo inteiro, tá? O who. Who normalmente a gente usa para perguntar quem é alguém, tá? Então, quem fez, quem e por aí vai. O whom, eu coloquei whom. Whom é uma palavra que, assim, normalmente, para ser sincero para vocês, como ela é uma palavra que ela acaba sendo um pouco mais difícil, normalmente, de usar, ela tem um aspecto um pouco difícil, porque ela normalmente ela é utilizada no passado, por exemplo. Que aqui é o que eu tive que fazer, ó. With whom did she go significa, deixa eu colocar aqui, ó. Vou colocar o who are you? Quem é você? E with whom did she go? Significa com quem ela foi? Porque assim, o whom, entenda o whom como se ele fosse uma forma de utilizar o who também, tá? Porém, é quando ele não... Porque se a gente colocasse aqui with who, a pessoa até poderia entender, mas fica errado gramaticalmente, tá? Então, assim, poderia ser usado também, por exemplo, to whom did you take that, por exemplo. Com quem você pegou isso ou aquilo, tá? Pode ser. A tradução, nesse caso, vai depender um pouco do contexto da conversa, né? Porque ela fica um pouco livre nessa parte. Mas isso dá certo. Então, assim, com quem você pegou isso? To whom? Ah, não. With whom também.
To whom did you... Vamos mudar, desculpa. Delivered, vamos colocar assim. Delivered that. Porque era para isso que eu queria fazer a diferença. Para quem você entregou, no caso. Por isso que eu mudei ali a ordem. Entregou isso. Então, assim, o que vai mudar? Essas são as duas formas que vão mudar para você utilizar o who ou whom. Então, quando você quer colocar com quem, você vai utilizar with whom, ou para quem, to whom, tá? Ser sincero para vocês, não é muito utilizado, digo assim, no dia a dia, mas sabe que é muito bom você saber a gramática na ponta, porque você entende, se você escuta o whom, você não sabe o que significa, tá? Daí fica difícil, ok? Dúvidas do whom e whom? Ou consegui deixar claro? Eu acho que a regra é com quem, para quem eu vou usar sempre o whom. Isso. Eu acho que para mim acho que fechou ali. Eu tava na dúvida no início, mas eu acho que para mim ficou de boa. Então tá bom. Então, ok. Continuando, se a gente volta lá, vamos ver o que a gente tem. Opa, cliquei errado. Se a gente volta lá. Próximo. Where. Where, ele sempre vai ser relacionado a um lugar. Posição sempre também se torna no mesmo lugar. Só coloquei posição para que vocês, quando ela é mais específica, tá? Então, por exemplo, a gente volta aqui no quadro. Where is it? Onde está? Essa parte, às vezes, vocês vão se deparar com isso na tradução, tá? Quando vocês começarem a ver um pouco mais, porque isso é uma coisa que a gente vai começar a trabalhar para o futuro, tá? Eu vou dar um texto para vocês. Isso é um trabalho que a gente vai fazer para a semana que vem. Eu já estou dando spoiler. Um trabalho que a gente vai dar para a semana que vem, eu vou dar um texto para vocês. Ele não é grande, ele tem 2 parágrafos só, mas ele é grandinho, vamos dizer assim. E eu quero que vocês traduzam ele, quero que vocês trabalhem para traduzir. Então, assim, vocês vão ver que muitas vezes não é fácil traduzir do inglês para o português, porque a gente tem um contexto diferente na nossa língua, no nosso idioma, tá? Então, o que eu quero dizer aqui, ó, where is it? Normalmente, se a gente fosse traduzir literalmente, seria onde está isso ou isto. Porém, no português, a gente pode fazer onde está. Porque se a gente está na mesma conversa, a gente está no mesmo contexto, a gente já pode falar, a gente pode traduzir dessa maneira. Tá? Mas se você está traduzindo só, o que eu quero dizer é, se você está traduzindo só essa frase, então daí você coloca o sujeito também. Porque daí você não teve especificado. Isso é uma regra do português aí, né? Então, beleza. E o que eu estava querendo dizer aqui do where, que ele pode ser um lugar ou ele pode ser uma posição, normalmente quando eu quero saber uma posição específica, eu posso perguntar, mas se a gente continuar no mesmo contexto, ele vai ser assim, ó, where exactly is it? É uma tradução assim, ó, faltou um D, aonde exatamente está? Vou colocar entre parênteses, né, o isso, porque fica como uma parte da minha explicação, tá bom? Então, assim, é mais nesse aspecto, tá? Mas não tem uma outra utilização do where. Só quando vocês vão ver que é nesse aspecto. Então, vocês vão ter que especificar daí no contexto geral. Beleza. When é usado para uma ação de tempo, né? Bem simples. Quando algo acontece ou deixa de acontecer. Why não tem a complexidade do português. Se é com acento, se é junto, separado, mas isso nem existe mais, né? Hoje em dia só existe o junto, separado e os dois com acento, se eu não estou enganado. O Marco me corrija se eu estiver errado, mas se eu não me engano, agora é tudo com acento, que muda depois da última revisão do português. Mas enfim. Olha,
enfim. Eu acho que Foi pelo menos isso que foi cobrado, que a minha professora, que a professora da faculdade cobrou, que ela viu só a parte do português do nosso trabalho. Daí ela até ela falou, não, você tem que usar a nova revisão, isso aqui. Então. Enfim. Então tá. Esse Esse papo esse não cai na prova. Não, esse não vai cair na prova. Esse foi sempre um tabu no português, não adianta. Então tá. Why, né? Lembrando que o why também, né? Ele da mesma maneira do what, ele pode ser utilizado simplesmente como why, que é o nosso famoso separado, tá? Ou ele pode ser utilizado perguntando algo específico, né? Why, normalmente é no passado, ou no presente seria assim, why is that? Tipo, quando você quer um pouco mais, why is that, normalmente, no inglês, é quando você quer um pouco mais de detalhe. Você não quer só uma resposta sim ou não. Então, tipo assim, ela é mais seria algo assim a tradução. Mas por que isso? Quando você quer mais detalhe, tipo assim, como assim? Por quê? Continuando, a gente tem também was. Was. Então, assim, vamos voltar aqui até para o que eu tinha colocado aqui, ó. Was é uma questão, um pronome que ele vai ser utilizado sempre que você não faz ideia de quem é, tá? Então, você não faz ideia de quem é a pessoa, de quem é o sujeito, vamos dizer de novo também, você vai sempre utilizar o was. Por isso que eu coloquei ali um dos mais simples que eu consegui pensar. Vou colocar para baixo, senão fica zonando. Was Carl's dead? De quem é aquele carro? Tá? Was, ele pode ser utilizado tanto no singular como no plural, tá? Então, porque assim você não sabe se é para, não tem especificado para você se é um ou se é outro, tá? Mas ele é mais lembre-se, a única coisa que eu quero que vocês lembrem dele que ele é para itens pessoais, assim, não é só itens, ele é para, como é que diz, bens materiais, vamos dizer assim, tá? Não é errado falar, o que eu quero dizer com isso não é errado falar, por exemplo, vamos dizer que eu tenho uma criança ali perdida e eu olho was kids dead, tá? Seria algo como assim, ó, was kid is dead, para uma pessoa. Não está errado gramaticalmente. Tá? Fala assim, ó, de quem é essa criança, por exemplo, tá? Porém, sou estranho. Qual seria o correto utilizar aqui, ó? Você pode perguntar para ela, né, que seria tipo com quem você está, mas se a gente estivesse perguntando de uma forma ampla, who that kid belongs to seria melhor, tá bom? Isso aqui é uma peculiaridade do OUSE. Então, assim, o que eu quero que vocês coloquem na cabeça, fixem na cabeça de vocês OUSE, bens materiais, tá? Nada de animal, nada de pessoas, tudo que é vivo vai ser uma outra forma de ser colocado. Não está errado, tá? Porém, você pode soar muito estranho, porque assim é como se uma pessoa fosse um objeto, entende? Dá aquele ar assim de que uma pessoa é um objeto, tá bom? Por isso, que aqui seria assim, ó, de quem a tradução aqui seria essa, de quem, vamos colocar melhor então, quem essa
criança pertence... Quem pertence... Nossa, é difícil traduzir às vezes, porque no inglês faz totalmente sentido, mas nunca vou colocar isso em português. Who that A kid quem belongs to? pertence? A quem? Obrigado, A mano. quem? Tava faltando o A. Eu acho que é craseado, né? Mas acho que é. Deixa eu ver. A quem? A criança. Porque como é É, feminino, é feminino, né? O artigo. quem essa criança pertence? Obrigado, mano. C. É que eu esqueci de dar um enter aqui. Tá bom? Tranquilo até Beleza. aqui? Dúvidas? Todo mundo tranquilo? Todo mundo sossegado? Já dá para fazer prova sobre isso? Ah, dá para tentar. Tá bom. Nem pense nisso. Então tá. Então vamos lá. Continuando. Já estamos na metade do caminho, tá? Respira. Então, beleza. O próximo que a gente tem é o how, tá? How, normalmente, eu quis trazer dessa maneira aqui, ó, é usado para perguntar a forma de como algo é feito, porque, assim, normalmente, ele também tem aquela peculiaridade que eu estava mencionando, de você, do what, do why. Então, você pode fazer... Opa, desculpa. How, tá? Seria algo como, tá? E sabe quando a gente vê aqueles vídeos que a gente não acredita e os caras fazem os negócios impossíveis, a gente fica, how? Isso é quase como uma expressão, mas está gramaticalmente certo falar isso, não tem problema. O que eu quero especificar aqui no how é que vocês pensem sempre quando vocês querem entender como algo é feito, como algo aconteceu, tá? Normalmente ele é algo do passado, tá? Deixa eu ver que exemplo que eu coloquei aqui. Ó, ou algo que acontece normalmente, mas como algo aconteceu ou acontece. Vamos pensar assim. O exemplo que eu coloquei, ó. How do you go to work? Que significa como você vai ao trabalho. Que é algo que acontece normalmente, tá? Ou pode ser assim, ó. How did that happen? Como isso aconteceu? Fiquem tranquilos que o passado vai ser uma coisa que é super tranquila. Só a gente tem tempo para falar disso. A gente precisa criar um pouco das outras estruturas para a gente chegar no passado e chegar no passado. Você viu? A gente viaja no tempo. Quando a gente chegar no assunto passado, ser uma coisa simples porque o passado tem suas próprias regras, algumas coisas para se atentar, por aí vai. Por isso que eu falo bastante do verbo to be. O verbo to be ele ajuda em muita coisa, em muitas definições. Ele é quase como se fosse sei lá, o sangue do inglês. Sei lá. É que a gente entra nesses assuntos filosóficos, aí a gente vai ficar até amanhã falando qual que é o órgão, o que é o mais importante para o corpo. Mas enfim, acho que ficou claro. Which. Veja que, da mesma maneira que eu coloquei o who lá, que eu estava explicando do who aqui, who that kid belongs to, por exemplo, é porque eu estava especificando de uma pessoa, tá? Então, lembre-se sempre que o which é só utilizado para seres inanimados, objetos, por aí vai. Tá bom? Nunca para pessoas. Beleza? Ok. Acho que é isso. Então, beleza. Agora a gente vai ter que ver as peculiaridades de cada um. Tá? Então, beleza. Sobre o who.
Eu até podia ter vindo pra cá, né? Eu sou burro, construo meus bagulho e depois eu esqueço que eu podia ter vindo. Mas, enfim, eu vou repetir algumas coisas que eu já falei aqui. Tá bom. Sobre o Hulk, que eu já expliquei pra você. Expliquei, nossa, isso aqui entrou um cara do Rio de Janeiro aqui em mim agora. Expliquei esse negócio pra vocês. O pronome interrogativo Hulk, traduzido como quem, participa da construção de outros dois pronomes, que é o was e o whom, que eu já falei. Tá? É importante só utilizar como quando utilizar, que eu já expliquei. Eu devia ter vindo para os meus slides, erro meu. Então, o que eu acabei de falar lá, vamos só rever o que eu já tinha falado. É utilizado quando desejamos nos referir ao sujeito da frase, ou seja, a pessoa com quem está realizando determinada ação. Tá? Por exemplo, who is talking loud, que é normalmente eu. Quem está falando alto, eu falo alto pra caramba. Who is that little girl? Quem é aquela menina? Vejam que é o que eu falei. Who sempre vai ser também utilizado para pessoas, tá? O que mais temos? Agora o was. Ó, que eu expliquei também. Was utilizado como se falando algo sobre posse, então bens materiais, tá? Porque a gente entra naquele aspecto, por exemplo, não vou falar sobre isso. Ele pode ser traduzido para com de quem, ou de quem pertence, a quem pertence, tá? Então, whose bike is that? Whose car is the red one? Significa de quem é aquela bicicleta e de quem é aquele carro vermelho. Significa essa frase aqui, ó. Whom. Ele é só uma. Isso, essa palavra que eu estava procurando. Ele é uma derivação só do who, tá? Então, ele sempre vai ser utilizado a quem, que nem eu já falei. Acho que eu já falei sobre isso, não tem por que eu falar de novo. Mas vamos ver esses dois nossos exemplos aqui. Whom are you going to meet next week? Então, assim, com quem você vai se encontrar na próxima semana? Pode até para usar no futuro. Whom did you see at the mall yesterday? Então, quem você viu ou com quem você estava melhor com quem você estava, porque mesmo estando com si aqui, ele é quase como algo fugiu a palavra, expressão, tá? O ver no inglês ele pode significar que você estava com alguém também, tá? Porque quer dizer que você estava a ponto de estar junto com a pessoa, vamos dizer assim. Tá bom. Ok. How? Eu tô querendo falar sobre how many e how much, já tá chegando lá. Tá. O how, ele pode ser utilizado sozinho, como eu já coloquei, com advérbio adjetivo, que eu já expliquei também, e nas expressões how many e how much. Já vamos falar de how many e how much. Hoje vai ser o dia de falarmos em how many e how much. Acho que mais uma vez, mas agora de uma forma mais oficial. Ok. O how, quando ele é utilizado sozinho, isso só significa como, que eu já expliquei. Eles auxiliam de questionar de forma como algo é feito ou o seu estado atual. Então, por exemplo, também, né? Eu acho que sobre isso eu esqueci de falar, por isso que eu estava lendo aqui de novo. Você pode perguntar como está alguém, né? Que é uma forma de quase uma expressão que a gente tem no Brasil, no português também, e também funciona no inglês, tá bom? Se vocês tiverem alguma dúvida, vocês apertam o botãozinho de mão ali que ele recebe uma notificação, porque está em outra tela aqui. Às vezes eu não vejo, se vocês não falam nada, tá bom? Ok. Continuando. Beleza, isso aqui é importante. Do how, tá? A gente pode ter sobre os. Eu falei que eu já expliquei, mas eu menti. Adjetivos e advérbios. Então, assim, ó, temos alguns bem importantes, tá? Os 4 mais significantes que eu consigo pensar, acho que não sei se tem mais que isso. Mas, enfim.
Quando a gente quer saber quanto dura algo, a gente vai usar how long, tá? How long is your class, por exemplo? Quanto dura a sua aula? How far significa quão, significaria no português quão longe, tá? É difícil até a gente usar a palavra quão, né? Eu não sei se ela ainda é utilizada, mas acho que não. Mas acho que vocês entendem o que eu estou querendo dizer. How old are you? A gente já viu qual a sua idade. Então, se a gente fosse colocar ele sozinho, uma tradução literal, é quão velho também. E how often é quantas vezes aquilo acontece. How often did that happen? Com qual frequência isso acontece? Acho que é isso. Tá bom? Antes de a gente entrar no how many, how much, dúvidas sobre os advérbios dos adjetivos? Não? Tudo bem? Tranquilo para todo mundo? Vou considerar o silêncio como sim. De boa, você tava copiando ali o. Tá bom. How often. Nossa, É how often? How often? Often. Uhum. Deixa eu só. Often. Ok. Tirar o sol da minha cara aqui. Ok. Então esse é um tema muito importante, tá bom? Mas muito importante. Eu acho que eu só falei isso algumas vezes, mas a gente nunca entrou nele de fato. Então, assim, how many, how much são temas muito importantes porque eles são utilizados bastantes bastantes não. É utilizado bastante quando vocês forem criar mais frases no inglês. Se estiverem em uma conversação, uma coisa assim, tá bom? O how many, acho que eu já tinha explicado sobre isso antes, mas eu vou reentrar no tema. How many é tudo que é quantificável, tá? Então, olha os exemplozinhos aqui, ó. Livros, crianças ou pessoas, doces e bobeiras, né, que temos aqui, e brinquedos, bolas, por exemplo, bolinha, mesmo que bolinhas pequenas, né, como a de golfe, por exemplo, mas elas são quantificáveis, tá? Então, lembre-se sempre, how many é tudo que você tem de quantificável. Grave isso na cabeça de vocês, tá? Exemplos aqui, ó. How many pencils do you have in your pocket? Quantos lápis você tem no seu bolso? How many times should I ask you to give me that? Aqui eu trouxe essa frase só para colocar uma das exceções, tá? Ela quase como é uma exceção, mas é porque o time ele normalmente entra como uma dúvida, tá? Porém, só preste atenção nessa peculiaridade, tá? Seguinte, times no inglês significa vezes. Lembra que eu coloquei até no math lá, times by, tá? Que é o vezes, tá? Aqui também funciona da mesma maneira do português. Quantas vezes isso acontece? Aqui, ó, essa frase aqui, ó, quantas vezes eu vou ter que te pedir para me dar isso, por exemplo, tá? Só que uma das regras mais importantes do how much é tempo também, tá? Então muita gente fica nessa dúvida, tá? Porque assim, ó, se eu colocar, por exemplo, se eu falar, o que eu quero dizer com tudo isso é, se eu for falar sobre tempo, não é que o tempo não é quantificável, tá? Mas ele entra na mesma regra como o dinheiro. Ele vai entrar com how much, tá bom? Mas nesse caso aqui do times, ó, que são as vezes, não quer dizer com o tempo, é só isso que eu quero dizer, tá? E é aí que diferencia um do outro. How much? Ele indica quando estamos perguntando sobre algo que a gente não tem ideia da quantidade, tá? Então eu trouxe aqui, por exemplo,
Arroz, você não vai ficar contando grão por grão de arroz. Tá? Dinheiro. Que mais? Aqui, por exemplo, tem manteiga. Isso aqui era para ser uma manteiga. Essa salsicha aqui que eu não entendi por quê, porque a gente tem as gramas. Eu acho que nesse aspecto aqui de how much, deixa eu pensar, acho que tá errado isso aqui, eu peguei essa imagem aqui da internet e nem me liguei disso. Só desconsiderem essa imagenzinha aqui, porque não faz sentido, porque eu posso ter gramas. Gramas é how many. Se a gente fosse perguntar, se a gente vai no mercado, a pessoa pergunta how many grams? Entendi. Vamos dizer assim, vamos dar um exemplo importante agora que me veio à cabeça para vocês. Vamos dizer que eu tenho lá, eu vou no mercado e quero comprar sei lá, umas gramas de queijo, tá? Se a pessoa pergunta para você, se você pega e fala assim, I would, normalmente como a gente pergunta, né? I would like some cheese, please. Please. Quer dizer, eu gostaria de um pouco de queijo. Um pouco não, some pode ser algum. Aqui fica difícil traduzir. No português, se a gente fosse traduzir, a gente ignora até esse pronome. Eu gostaria de queijo, por favor. Porque você não está especificando, só isso que eu quero dizer. E aqui, ó, o pessoal pode perguntar para você, how much? Por quê? Porque ela está perguntando aqui quanto, né? Ela não sabe qual a quantidade que você quer. Quantidade. Por isso, ela vai perguntar how much. Porém, ele poderia perguntar da seguinte maneira também. How many grams do you want? Que significa quantas gramas você quer. E eu não quero dizer, o que eu quero tentar deixar claro para vocês é que não é que as gramas não são quantificáveis, é que quem está perguntando não sabe a quantidade, tá? A resposta pode ser absurda. Pode, mesmo que a pessoa pode estar querendo, sei lá, um caminhão de queijo, sei lá. O que não entraria nessa quantificação do how many, tá entendendo? Essa só é a diferença grande na questão de quantidade, tá bom? Se você não sabe, você pode perguntar how much, tá? Mas, normalmente, como, por exemplo, nesse exemplo aqui que eu tô dando de explicação, é só para vocês entenderem a aplicação possível, tá? Nesse cenário, normalmente, a pessoa perguntaria how many grams do you want, tá? Por quê? Porque nesse contexto de um mercado, tal, e por aí vai, o how much pode soar como quanto isso custa. Porque how much também pode ser traduzido como quanto isso custa. Pode dizer how much. Vamos dar um exemplo que eu vou lá e falo assim, o Marco fala assim, eu queria vender, sei lá, esse CD aqui. Eu vou para ele e só pergunto, quanto, how much? Quanto, que seria basicamente, eu estou perguntando quanto você quer. A how much, ele quase entra como uma expressão, tá? Mas ela é um pouquinho difícil nessa parte de saber quando usar e quando não usar ela. O que eu recomendo para vocês é sempre que eu sempre falo, coloque na cabeça o que eu sempre falo isso, eu acho, cara. Eu acho que vocês que já escutaram eu falando, mas pelo menos não vou lembrar. Eu sempre lembro do exemplo do sal. Sal, você não vai lá contar grão por grão. How much? Tá? Agora, o pacote do quilo do sal, daí é how many. Mas o grão,
pegou a quantidade ali na mão, não é how much. E dinheiro, né? Dinheiro sempre how much. Beleza. Terminamos essa primeira parte. Dúvidas? Muitas. Renan, Oi. Renan, eu não consegui entender quando eu uso how much e how many. É o que eu estava falando. How many, coloque para coisas que você sabe a quantidade que você sabe que é possível quantificar, Ah, tá. tá? How Uhum. much, Porque os dois coloque quer dizer quanto, né? os dois é para quantidade. How much parta do seguinte princípio. How much normalmente é utilizado para dinheiro, tá? Tá. O dia a dia ele é sempre utilizado para dinheiro, que é a primeira coisa que ele aparece. Por exemplo, Aham. vamos dar uma outra frase de how much para coisa que não é quantificável, tá? Vou pegar aqui, ó. How much do you love me? Quanto você me ama? Você pergunta para alguém. É um sentido, entra num sentido figurado da conversa. Porque você não tem como você quantificar o amor. Certo? É onde eu sei. Tá. Uhum. Tá? Então é nesse Tranquilo. aspecto de algo que não é quantificável. Por isso que eu estava falando do sal. O sal lá do grão, na ciência, dá para você pegar grão por grão. Se você pegar um microscópio lá e ficar grão por grão, dá. Porém, na vida real, você não vai fazer isso. Então, quando você pensar nisso, você vai pensar no how much. Se alguém estiver falando dos grãos, por exemplo, o grão do. Para ficar mais fácil, porque talvez não entre na cabeça do mundo, para ficar mais fácil, lembra do arroz. O grão de arroz é how much. Vamos dizer que a pessoa fala assim, vamos dizer que você pergunta assim, quer arroz? Ela, sim, você vai perguntar how much para ela. Porque daí ela vai falar para você, 2 colheres, sei lá. Mesmo se ela especificar quanto ela quer, para você não sabe quanto ela quer. Você não vai colocar você não vai Tá. falar how many, tá entendendo? Uhum. Não, tranquilo. Agora eu já Porque entendi. se fosse, Consegui porque separar os dois. só para concluir, se fosse continuar nesse exemplo, o how many aqui entraria com quantos grãos de arroz a pessoa quer, tá entendendo? Aham. Aí era mais específico. Daí não dá, no dia a dia não tem nada a ver, Uhum. Tá bom. Obrigada. entendeu? Então tá bom. Tranquilo até aqui para todo mundo? Adriele, Caio e Vitória, tudo bem, hein? Marco também Tudo ficou sim. tranquilo? Ai, não fala isso, que vai dar prova. De boa. Porque é só Gabriel? leitura. Mas isso aqui é mais estudar. Então, beleza. Vamos continuar. Então, vamos ver um pouco do livro hoje. Preciso de 3 voluntários, senão eu vou apontar pessoas. Quem quer ler? Quem quer ser a Kumiko? Ninguém? Então vai a Vitória, Kumiko. Eu sabia que você ia me pegar. Ela já tava aqui. Você já tava com o celular na sua cara, viu, Breno? Claro que Eu quero ver esse menino de vermelho aqui, ó. Não, você não tem opção de escolher. Tenho sim, eu não quero esse japonês e esse outro aí. Eu achei eles muito feios. não. Vai, é você mesmo. Você já é parecida, vai. A primeira? Uhum. Em Ah, ordem. mas- Nem é mais difícil, tudo igual. Ai, já não sei qual que é a primeira palavra. Você não sabe como é que é pensar em inglês? Ai, sim, que acho que fala, né? Think. Think. Não é como se fosse um F. Think. Isso. I think monstro. Só que tem que ter sotaque de japonês.
Ah, eu tenho mesmo. I think most eu não sei como é que fala. People, isso. Olha, People agora vamos falar sério. Para de ficar tentando falar um monte de coisa e vai tentando ler. Você tá assim, ó. Eu não sei como é que fala isso, porque você sabe, uma vez eu tava pensando sobre isso, você tá fazendo isso, você tá dispersando. Tenta, foca no que você tá falando, pega o negócio pra ler aqui e vamos tentar ler. Senão nós vamos ficar até amanhã. Imagina se todo mundo for fazer igual você. Acabou a aula. most people have small families in Japan. One Japan. One Não Japan. Um pouquinho mais de ênfase no pen. Japan. Uhum. One or two children. I have no brothers or sisters, and this is Normal. I have friends with one brothers or one sister, but not more. Você colocou S onde não tinha. I have friends with one brother or one sister. I have friends with one brothers or One, sister. não on. On não, Vitória. One, de um. One brother or one sister, but not more. Many couples, acho que fala, né? Como é que fala? Couples. Many couples in Japan have no Você tá children. lendo Japan. Você tá lendo Japan. Japan. Você lendo Japan. Japan have no children. Beleza. Tá bom. Entendeu o que ela quis dizer aqui? Mais ou menos? Não? Eu só entendi. Tem amigos e ela tem um irmão e uma irmã. Uma família pequena. E uma família pequena. Ela diz assim: eu acho que a maioria das pessoas tem famílias pequenas no Japão. Uma ou duas crianças. Eu não tenho irmãos ou irmãs. E isso é normal. Eu tenho amigos com um irmão e uma irmã, mas nada mais que isso. Muitos casais no Japão não têm crianças. Tá bom? É isso que ela quer dizer. Vamos agora lá pro senhor. Pode ser o Marco, pro Homer. Okay. Many people in Sudan have large families. I have 3 children, and this is normal. I know many families with 3 or 4 children. In villages, some people have 5 children or more. Muito bem. É muito bom. E o último. Quem quer tentar? Algum voluntário, pelo amor de Deus. Eu vou. Pode ser eu? Pode. Eliane? Eliane. Vamos lá. Pode ir, Eliane. Eliane? Quem que é? Atilha. Eu posso ler? Aham, pode ser. Por favor. Só um pouquinho. I have 2 brothers, but no sister, so our family has 3 children. Calma aí. Essa palavra aqui. Só um pouquinho. Tenta só ler assim, ó. I have 2 brothers, but no sisters. Então, o que eu quero que vocês tentem é ler palavra por palavra. I have 2 brothers. Lembre do S aqui que você não falou. But no sisters. Bom? Vai de novo. Tá.
I have two brothers, but no sisters. Isso. Se você perceber, So, agora a sua ah, leitura ficou um pouco mais entendível. Porque o que vocês ah, tendem a fazer? I have two brothers, but no sister. Vocês tentam ir super rapidão e vocês travam nas palavras que vocês têm um pouco mais de dificuldade. Se vocês criam um padrão de leitura no começo, isso ajuda vocês a ficarem entendíveis. Então, por isso que eu estou falando, tenta ler um pouco devagar. tá. Palavra por palavra. I have two brothers, but no sisters. Porque daí você foca a sua atenção na palavra que você está lendo. Tá? É um método de leitura isso daí. Bom, pode continuar. So our family So our family has 3 children. Where is a bem melhor big já. family? Uhum. Most people have 2 children, or maybe just 1 children. Ou você, Vitória, está fazendo a mesma coisa. Oh, não. One. Isso é um número 1. Ah, tá. 1 children. Child, né? Não child. 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 E outra coisa Tá. que eu acho que eu não corrigi na hora que você falou é we're. We're a big family. Isso aqui Eu significa estava com dúvida nessa. we're Eu a estava big com family. dúvida nessa palavra. Ela We're a big we're. family. Uhum. Isso aí. Então, traduzindo. Eu esqueci de traduzir a outra. Ó, many people in Sudan have large families. Muitas famílias no Sudão têm grandes famílias. I have 3 children and this is normal. Eu tenho 3 crianças e isso é normal. I know many families with 3 or 4 children. Eu conheço muitas famílias com 3 ou 4 crianças. In villages, some people have 5 children or more. Então, nas vilas, né, villages pode ser um conceito um pouco amplo, porque villages pode ser como aqui por exemplo, que aqui a gente chama de ville, realmente, que é a cidade, e villages, dependendo do tamanho da cidade, ela pode ser considerada como vilarejo, tá? Mas lembre-se que essa tradução ela depende do contexto geral da conversa. No Sudão, ela é vilarejo, de fato. In villages, some people have 5 children or more. Então, em vilarejos, nesse caso, algumas pessoas têm 5 crianças ou mais. O da Eliane. Eu tenho 2 irmãos. I have 2 brothers, but no sisters. Eu tenho 2 irmãos, mas não tenho irmãs. So, our family has 3 children. Então, nossa família tem 3 crianças. We're a big family. Nós somos uma grande família. Most people have 2 children. Or maybe just 1 child. Significa maioria das... Most people significa a maioria das pessoas tem 2 crianças ou uma criança apenas. Tá bom? Tranquilo. Então, esse próximo aqui, ó, eu vou colocar lá depois. Isso aqui vai ser o trabalho de vocês. Vai ser semana. Vai ser responder isso aqui que eu tenho para vocês. Eu vou colocar lá para vocês no Google Turmas. Tá bom? E por hoje vamos continuar aqui no Theirs. No Grammar aqui, ó. Beleza. Deixa eu pegar ali o som, que é o 46. Deixa eu diminuir para a gente poder usar tudo junto. Beleza. É para ser o 46. Deixa eu ver se está no papo. Mutar as pessoas agora, porque a gente precisa todo mundo escutar. Acho que está todo mundo já mutado. Beleza. 46 é para ser 46. Então, ó, esse aqui eu quero que vocês anotem o seguinte.
tá? Vão ser essas frases aqui, tá? E elas vão representar as figuras, tá? Então eu quero que vocês coloquem lá, por exemplo, podem colocar aqui, ó, 1, 2, 3, 4, então pode ser 1A, 2D, tá bom? Que daí a gente corrige junto. Eu vou tocar uma vez, daí a gente toca de novo se precisar, mas é isso que é para fazer, tá bom? Vamos lá? Não tô escutando. Não? Então, peraí. Então, deixa eu compartilhar de novo, que eu acho que eu não tinha colocado o áudio. Incluir o som do computador. Só não sei por que ele diminui. Isso. Então vai lá. Veja se está escutando, daí eu toco de novo. Track 46. Agora foi? Agora sim. Agora foi. Beleza. Vamos lá. Track 46. 1. There's a church. 2. There's a big mosque. 3. There are nice cafes. 4. There are lots of people. 'Tava falando no mudo. Again? Mais uma vez? Vamos lá. Sim? Não? Talvez? Sim, vamos mais lá. uma vez. Toca de novo. Vai lá. Tá bom. Vocês não respondem, eu fico no silêncio. Track 46. 1. There's a church. 2. There's a big mosque. 3. There are nice cafes. 4. There are lots of people. Beleza. Então vamos corrigir? Vou tocar aqui e vou parando para a gente ver quem é quem. Vocês vão fazendo correção aí no caderno de vocês. Vamos lá. Primeiro. Track 46. 1. There's a church. Então, there is a church. Tem o A, B, o A, C, o A, D. Então é a C. Que tem a igreja aqui, ó. Beleza? 2. There's a big mosque. Então tem there's a big mosque. Eu esqueci a mosque em português. Como se chama aqueles templos de... Mesquita, obrigado. Isso, tem uma grande mesquita. Então aqui, ó. É a... a próxima. 3. There are nice cafes. There are nice cafes. É a B aqui, ó. Café, uma coisa bem comum aqui na Europa. E por último, 4. There are lots of people. there was. Tinha que ser no passado. There was lots of people. Que hoje não dá mais fazer isso por causa do corona. Mas a última é a D. Beleza? Então tá bom. Próximo, eu tinha que passar um pouquinho mais para frente. Ok. Isso que a gente vai ver agora. A gente vai passar depois para as preposições.
Já dei uma aula de preposições para vocês? No passado, sim. Mas não com os Pelo menos novos alunos. acho que para os novos alunos, não. Uhum. Tá bom. Tinha visto aqui. Não tá bom. Tá, eu vou ter que trazer preposições cetágono, por isso eu toco na próxima aula. Senão vai ficar muito confuso. Já tem até o slide pronto, na verdade. É, né? Eu tenho que achar só, na verdade, porque eu mudei minha organização, agora eu não sei onde tá aquele slide. Acho que ele é meio grande, também não sei se dá tempo de a gente passar nele hoje. Deixa eu só dar uma olhada aqui. Classroom. Fish. Talvez não me arrumar aqui. Falei, tá uma zona se não arrumar aqui. Ah, talvez isso aí não tá. Deixa eu só dar uma olhada. Se tiver aqui, eu mostro pra vocês. Eu acho que eu tinha tirado daqui, mas deixa eu dar só uma segunda conferida. Trave. A gente tem ainda 40 minutos, vai dar. Classroom. Pode ser que esteja aqui. Bem que você falou, Marco. Eu fiz slide para isso, né? Você fez slide para preposição. Era um slide bem grande até. Acho que eu tenho que deixar ele para a próxima aula. Nossa, tem uns antigos aqui. Só ver se eu tenho ele, que daí eu já trago esse assunto para a próxima aula. Nossa Senhora. Prova, tem tudo aqui. Eu acho que eu tenho ele aqui em algum lugar, mas eu tenho que procurar. Mesmo se não tiver aqui, eu tenho certeza. Agora que o Marco falou, me deu. Então tá. Então, ok. Vamos passar para outra coisa. Então, seguinte. Acho que vamos fazer um exercício ali junto. Eu achei que até que ia demorar mais, que acabou acabando antes. Por isso que eu tô meio perdido. Vamos fazer um exercício junto aqui. Que daí eu passo mais outra coisa para vocês depois. Não tem problema. Eu já falei para vocês sobre this e those. Acho que não, né? Eu acho que. Cadê? Cadê a palavra? Acho que não. Eu acho que não. A gente vai entrar um pouco mais para frente sobre singular e plural, mas uma coisa que a gente vai usar bastante para frente é o this e o those, tá? Quer dizer, desculpa, é assim, that e those, não estou errando. Sabia que tinha mais um. E aqui é this, tá? Isso aqui, basicamente, a tradução disso aqui é basicamente assim. Isso e aquilo. Tá? Basicamente isso, a tradução. Com a diferença que this vai ser utilizado para singular, this vai ser utilizado para plural. Tá? Dead vai ser utilizado para singular e those plural.
Beleza? Algo bem simples que a gente vai começar a ver mais e mais, tá? Daqui para frente. E que é bem importante vocês saberem a diferença de um para outro, tá? Se a gente está falando do plural, é errado eu falar this. E se eu estou falando do plural, no caso daquilo, deixa eu colocar 2 exemplos aqui, ó, para ficar mais claro. What is this? Que é no singular, que vai ficar o que é isso. Tá? Ou daí, no plural, você já deve ter, talvez o Marco já tenha escutado. What are those? Já escutou, Marco? Water rules. Eu acho que não lembro agora, cara. Escutou, cara? Poxa, que triste. Tem um memezinho sobre isso. What are those? Teve até no Pantera Negra, velho. Você sabe que Eu meme... não lembro agora. Meme eu sempre tenho que parar a aula para mostrar, que é importante. What are these? Nossa, tem até compilação, senhor. Tem o original. Aqui, ó, um rapidinho. Pantera Negra. Você deve ter assistido dublado, né? Isso que demora pra fazer essas coisas. Pior que é bem na hora mesmo que ela fala. Você começa com the real question. Meu Deus do céu, por que tá travando tudo? Não tem nada aberto. Ah, que triste isso. The real question is, what are those? Why do you have your toes out in my... Vocês nunca escutaram essa? What are those? Não, é um meme antigo. Foi Não. 2010. É quando é tipo. Era daquele original ali de 2 minutos. E, tipo, o cara tá usando uma sandália. Ele dá uns mortal muito louco. Ele tá usando uma sandália. E os caras, oh, cuco, but what are those? E, tipo, os caras estão usando uma sandália muito feia. Tipo, Ryder. O que é aquilo? A grande diferença entre os dois, voltando aqui para nossa aula agora, a grande diferença para saber quando utilizar um ou outro é this e this são coisas próximas a você, tá? Então vamos dar um exemplo. Se eu coloco aqui, ó, sempre fica ruim, mas só, what is that? Que eu vou colocar aqui, ó, por exemplo, what is this? Ó, what is this? Meu celular, tá? Uma coisa que eu estou, ou por exemplo, né, sei lá, eu tenho algo que é mais que um aqui. O que eu tenho mais que um aqui, senhor? Aqui, talvez. Eu não tenho mais que um. Eu tenho um ápice. Oxe, gente. Aqui, ó, 2 cabos. What is this? Tá? São isso. São mais que um. São esses, vamos dizer assim. Tá? Daí, para what are those? Ou what is this, por exemplo. Seria, no caso, vamos dar aqui, ó, exemplo. Não dá para usar muito de exemplo ali na Adriele de câmera, mas vamos dizer que tivesse alguma coisa que eu estivesse vendo ali, ó. What is that? Por exemplo, que eu não estou aqui, ó, no adesivo ali atrás da Adriele ali, ó. Ah, que é tipo que tá ali há 1970 milhões de anos, esses adesivos aí. Que era acho que é lá da OGE se marcar. Ou não, aquela outra loja que o pai trabalhava. Por exemplo, isso aí eu teria que perguntar what is that or what are those?
tá? Porque são coisas que eu não está longe de mim, tá? E importante também, se vocês repararem aqui, ó, no singular e no plural, tem uma pequena aplicação do verbo to be, tá? Is e are, tá bom? Por isso que a gente fala bastante do verbo to be, que ele serve como base para muita coisa, tá? Tranquilo. É bem facinho, mas eu só tinha que passar por isso antes que eu esquecesse. Eu já vi ali que a gente vai ver bastante this, that, this, those. Beleza? Ficou claro? Bem simples, né? Só tô perguntando. Gabriel, tudo Beleza. bem, hein? Não dormiu ainda? Então, tá bom. Quer dizer, não respondeu ainda, pode ser que ele tenha dormido. Mas tudo bem. Então tá. Continuando. Vamos fazer um exercício. Aqui, por exemplo, vamos fazer esse exercício B aqui, um exercício bem simplesinho, que eu queria que vocês fizessem para mim ver como é que vocês estão nesses aspectos, vocês já entenderam, se ainda tem dúvida, que eu queria que vocês fizessem o exercício B aqui, ó, tá? Podem só escrevam é bem simples a frase, não é muito grande, e usando no começo ou there is ou there are. Beleza? Beleza. Me avisem quando todo mundo terminar aí, por favor, para mim ter uma ideia. Vocês podem fazer tranquilo. Estamos com mais tempo hoje. Renan, Pode falar. pode explicar de novo, porque o meu aqui ficou mudo e eu não entendi o que tem que fazer. Letra B aqui, ó, no número 2, exercício, tá vendo? Da tela aqui. Tá escutando? Sim, pode falar. É só para fazer o exercício 2B aqui, ó. No começo você coloca there is ou there are. Ah, tá bom. Já vou fazer, então. Eu terminei, Dino.
Tranquilo aí, todo mundo? Podemos começar? Beleza? E sim, de boa. Amor? Podemos Pode? Beleza. Então vamos lá. Gabriel também. Beleza. Então tá. Até aparece aqui. Não sabia não. Acho que eu tirei dele. Beleza. Vamos passar para cá. Então vamos passar por um aí. Pode ser começar lá pelo Caio. Como que é a 1, Caio? Okay, there are. There are. Vamos ver. Nhane. There is a Não. restaurant. É singular. 2, Gabriele. Sei que era. There are 2 restaurants. Pode tentar falar a frase inteira daí quando vocês estiverem lendo vocês, tá bom? Número 3, a Vitória. Eu errei tudo, Dino. Eu troquei. Mas você sabe a resposta Número correta, então. Mas agora responde. É there are? Ou outro? Mas isso você precisa responder. Ela sabe, mas não sabe. There are lots of cars. 4 pro Marco. There are. Lê a frase para mim, por favor. There are. Volta por There favor. There are. Era do There are. frase, seus preguiçosos. There are 5 dresses. Trees. trees. Vocês sabem o que é trees? Não é árvore. Não. É aqueles. Eu Não. não lembro como é que é o nome disso em português, mas é aqueles negocinhos que tem, tipo, que são umas árvorezinhas pequenininhas que você coloca na frente da casa para decorar. Arbusto. Isso, arbusto. Trees é arbusto. Arbusto. Trees. Isso. E esse old tree aqui. Já. A 5 para Eliane. Peraí. A 4 vamos só é The Art também, né? Isso. E a 5, Eliane? There is on old tree. Muito bem. There is. Número 6, o Caio. Sei. O que eu sei? É isso. Eu coloquei there are. There is, de novo. Seria there is. A 5 é there is. There is. There is an old tree. There is é para singular e there are é para plural, né? Aqui em cima, inclusive. Tava até aqui para vocês, Vitória, e também. Ó, there is singular. There are. Não, é porque a minha mãe, ela fica dando zoom, né? Porque ela não enxerga. Daí não dá para ver, sabe? Não coloca o parabéns. Era só ter prestado atenção que eu falei. Vai, Adriana, 7. There are. Lots? Lots. Of cafés? Meu Deus, que cabelo do banho. A 8 pode ser o Marco, enquanto isso. Vou lá então. There are flats and houses.
houses. Só fala se o certo estava certo, porque as cadelas começaram a latir, eu não sei. There. Tá certo, there. E a Eliane, a última. There is a big. Como que eu falo hotel? Hotel. Lembra que tudo que você vê em H, em inglês, lê como R. Hotel. Tá. There is big hotel. Ah, faltou um A. de- Aqui, acho que o mouse está na frente. There is big. Não, Não, there tá faltando is A. a big hotel. Isso. There Hã? is a big hotel. There is a big hotel. Isso, muito bem. Go, beleza. Vamos passar os nossos exercícios. Eu acho que por hoje é isso. Não estou inventando muita coisa aqui, porque não vai dar muito tempo para a gente fazer as outras coisas que a gente precisa fazer. Então, hoje, como a gente está com mais tempo, lembra que eu pedi para vocês semana passada, Adriele e Eliane? Eu lembro. Não. Mas uma coisa, vamos só, antes, vamos passar uma coisa. As crianças lá que eu dou aula antes não terem me lembrado, tudo bem, mas vocês, adúlteros, não me lembraram que essa semana eu não postei nada, eu esqueci. Vocês então. Eu esqueci de postar a aula. Essa semana era carnaval. O mundo não gira em torno. Eu lembrei o Gabriel antes que tinha. Porque sabe o que é pior? Sabe o que é pior? Tem gente que vem na sexta-feira falar que eu tô vindo fazer as tarefas. Cara, me deixa triste, velho, que vocês deixam de fazer os negócios na sexta-feira, um dia antes da aula. Mano. Nada a ver que eu faço. Na verdade, antes eu fazia. Eu já falei isso trilhões de vezes. Se vocês deixarem para ver inglês só na minha aula, a gente vai ficar nesse nível pro resto da vida. Sério. Não importa se a gente trocar de professor, não importa, porque vocês não estudam, velho. Mas tá bom. Pode deixar que eu vou passar os 3 trabalhos para vocês aprenderem. Então tá. Então hoje, mas eu já tinha pedido para a Eliane e a Adriele estudarem até o 100, né? Até o 100, Não sim. lembro. Olha só os Mickey. Mas dá para tentar, né? Vamos ver como vocês estão, não tem problema. Para a Vitória e para o Caio. Hoje eu não vou. Caio e Marco. Hoje eu não vou cobrar número de vocês. Hoje vocês vão sair na só. Hoje vocês vão me falar. Para a Vitória, vai ser segunda-feira. Vou colocar uma data aqui para a Vitória. Vamos colocar a data para cada um. Vamos lembrar aquele negócio de data para vocês 3, que eu já tinha falado? Então, ó, eu quero que vocês procurem no calendário de vocês. Eu vou procurar aqui no meu também. Vai ser uma data no passado. Dia 12 de 2012. A Vitória. 12/11 de 2020. Caio. 18/7 de 2012, que você falou o ano aí, ficou focando na minha cabeça. 12. Marco. Lembre como vocês 3, hein? Eu já cobrei isso de vocês antes, então vocês até passaram isso por prova. Quero que vocês escrevam como se escreveria a data, tá? Não, nessa vez não precisa escrever o ano por extenso. Marco, pode ser 25/5 de 1942. O ano não Tem que passar tudo por extenso? Não, acabei de falar, o ano não precisa. Eu quero que vocês coloquem o dia da semana, o mês, isso que importa para mim. E como que se escreve? Lembra como é que eu quero saber como vocês lembram como é que escreve a data lá
Que uma peculiaridade no dia que tem que colocar lá, que vocês, quero ver se vocês lembram. Daí, eu esqueci do Gabriel. Mas o Gabriel dá para me cobrar número do Gabriel. Porque o Gabriel, né, fugiu das aulas, né, senhor Gabriel. Gabriel, então, vai fazer para mim 10.250. Adriele, quero que você veja se você consegue fazer 66 para Eliane, o 74. Dois números simples para vocês duas, mas que talvez gere um pouquinho de dificuldade, não tem problema. Ô, Dino, ainda não entendi A data. da data. É para colocar por extenso ou o que que é? Ou é colocar Vamos escrever a aquele... data em inglês. Que eu já ensinei vocês. Ok. Deixa eu já perceber alguns, mas eu vou esperar para colocar de uma vez só. Falta só a Vitória, Caio e Marco. Eu mandei lá, só que eu não consegui escrever o número, a letra ali em menor ali. Esperar a Vitória e o Caio.
Tinha que escrever o dia da semana também? Aham. Você não escreveu, né? Ah. Vitória e Caio, vocês estão mandando aí? Marco faltou o dia da semana também, que você não mandou. Eu só tô colocando o dia da semana. Uhum. Tá bom, Gabriel. Quem me mandou? Acho que só faltou você, Marco. Cara, travou aqui. Eu fui pesquisar que dia da semana foi dia 25/5/42. Daí, tipo, a tela tipo, minimizou e ficou travada e eu não conseguia voltar. Quer que eu veja aqui pra você, não? Veja aí pra mim. 2 e
Que dia que eu dei pra você mesmo? Dia Dia de maio. 25 de 5 de maio de 1942. Foi uma segunda. Ah, de boa. Então tá bom. Que os outros já estão um tempo esperando. Vamos ver. A Adriele, vamos colocar aqui a Adriele. Muito bem, é isso mesmo. Eliane. Em dúvida se termina com Y ou com T. Mas é isso mesmo. Essa dúvida tem que existir mesmo, Eliane. Mas lembra. Se você lembrar, eu falei isso uma vez. Não sei se era para vocês, mas eu falei isso uma vez. Teen, a palavra teen no inglês significa jovem. Essa palavra aqui, ó. Jovem. Você é jovem, jovem ainda, jovem ainda. Então, para ajudar a lembrar essa palavra, ela fica para você lembrar lá dos números acho que vem do 15, não, do 14, 13, 13 até o 19 vão ter o teen. Daí são jovens, sacou? Na pegada? Deixa eu ver aqui. O Marco. Foi que manda primeiro. Vou colocar em maiúsculo, né, Marco? Mês é maiúsculo. Mas era isso mesmo. Vamos ver o Caio. Cadê o Caio? Faltou o dia, né, Caio? Quer mandar o dia? Eu espero. Foi no dia de 2012. Foi o dia. Não mandei o Nossa, eu dia? coloquei tudo errado. Você não colocou? Por que eu tenho tudo errado? Ele falou que era para escrever dress. Sábado. Ok. Ah, Eu mandei certo. Certo. Sério. Só que você colocou a ordem tudo errado, né? É igual o Marco colocou aqui, ó. Teria que ser. Mandozinho, né? Assim que se escreve uma data, a gente vai falar mais sobre isso, a Adriane e o Gabriel e a Eliane, tá? Eu tava cobrando eles porque isso aqui eu já tinha cobrado eles no passado. Vitória, cadê? Vitória mandou aqui no Adriano. Nossa senhora, Vitória. Então, eu falei que não era para mandar por extenso, né? Por isso que ficou meio ano aí escrevendo. Deixa eu ver. Novembro, Nossa. dia 12. Foi uma quinta-feira. Quinta-feira. Então, Vitória, teria que ser Thursday. Thursday. Só que eu coloquei por extenso, e era para ter feito assim. Hoje todo meu tempo do mundo para fazer um negócio que é mais rápido. 12 of 11. Não, podia ter colocado. Se tivesse colocado 12 of November, estaria melhor. Mas 12 of 2022. De maneira geral, você até acertou o que está escrito ali, pelo menos, tá? Faltou se lembrar o formato. Esse formato é importante. Eu sei o formato, só não sabia que era. Deixa eu ver como é que ficou o Gabriel. Gabriel, você tá aí já? Seguinte, eu sempre falo isso para a Vitória e para o Caio, para o Marco. Lembre sempre de colocar o número na sua cabeça em português. 10.250. 10,250.
Ai, ai, tá bom? Então, Adriele e Liane, oficialmente agora vocês têm que estudar até 1 bilhão. Mentira. Até o número 100. Tá bom? Ok. Eu vou cobrar mais números daí pra vocês. Mas até o número 100 já foi. Ah, mas você falou que não? Até o 100? Eu acabei de perguntar. Eu perguntei pra vocês. Aqui no caderno dela tá feito. Eu não estudei o dia da semana. Ah, tá bom. Revelações aqui na aula hoje. Bom, eu vou falar sobre isso na próxima aula, então. Daí já fica como algo pra gente se cobrar. Eu não vou pedir para que só vocês estudem. Eu vou passar por isso de novo. Tá bom? Gabriel, você pegou o que eu falei do tema? Porque eu tô vendo que você mandou mensagem só agora. Sim, não, talvez. Deixa eu ver se ele vai responder. Bom, enquanto ele responde aqui, deixa eu falar para vocês. Então, deixa eu perguntar para vocês. O que vocês preferem? Vocês preferem... Deixa eu fechar aqui. Não precisa mais. Gabriel, só falei o seguinte. A única coisa que você errou foi o end. Lá no quadro. Lembre sempre de pensar nos números primeiros em português na tua cabeça. Para você traduzir isso. Tá bom? Ok. Então, o que vocês preferem? Tarefa hoje ou o trabalho e vocês ter 2 semanas para fazer? Trabalho 2 semanas. Não, tarefa hoje, trabalho do... Eu preferia ter o professor do Kyle também. Trabalho e tarefa. Pode ser os dois. A Vitória mudou de opinião. Então já temos 3. Porque eu não quero me sentir sozinha. E a Adriele? Pode ser os dois. Tá bom. Também acho. Pode ser os dois. Grande maioria. Tá? O Beleza. Gabriel não tem opinião. Ele falou os dois aqui também. Beleza. Então tá. Então, eu vou postar isso depois para vocês, tá? Mas que eu acho que eu tinha comentado aqui. Deixa eu voltar, se eu não comentei. Então, ó. Para a próxima aula vai ser essa página aqui, a página 17, tá? Se vocês quiserem anotar, página 17. E tem mais um aqui que eu queria que vocês fizessem também. Isso aqui tem lista, não vai dar. Aqui, ó. Queria que vocês tentassem fazer... não é esse, desculpa. Aqui, ó. Da página 20. Tá? Vai entrar um pouquinho sobre horário, tá? Vocês vão sofrer um pouquinho para fazer, mas a gente vai falar um pouquinho depois da próxima aula. Página 17. 17 e 20. Daí da próxima aula vai entrar um trabalhinho para vocês traduzirem um textinho. Ok. Beleza? Okay. Nossa, legal. Por hoje é isso. It's okay. Beleza, então. Beleza. Have Bye, a good weekend and see you next week. Eu peguei a ver. Bye. Bye. É.